Boa noite a todos, pessoal. Meu nome é Roberto Takaoka, eu sou dermatologista e trabalho na Associação de Apoio à Dermatite Atópica e também sou médico assistente do Hospital das Clínicas de São Paulo, na divisão de dermatologia. E é um prazer estar aqui essa noite para conversar de um assunto muito importante. E nós que trabalhamos nessa área de dermatite atópica, está havendo muito interesse, né, nesses novos tratamentos, e o cenário do tratamento da dermatite atópica está sendo bastante estudado, e novos medicamentos estão vindo, né, para o tratamento. Então nós vamos conversar muito sobre isso e principalmente sobre o acesso, né, ou acessibilidade, porque é um assunto até que para os médicos algumas vezes até é complicado também. Então imagine para os pacientes, né? Então hoje nós temos a presença de 3 convidados que vão falar sobre esse assunto, e eu gostaria de apresentá-los. Eu vou começar aqui compartilhando minha tela, e um momentinho só. Antes, então, o assunto da nossa live essa noite, então, acessibilidade aos tratamentos sistêmicos na dermatite atópica. Nós vamos explicar um pouquinho o que quer dizer, né, esses termos. E só para apresentar um pouquinho do currículo dos nossos convidados aqui da noite, o Dr. Mário César Pires, ele é médico dermatologista e alergista imunologista. Ele é diretor do Departamento de Pesquisa e Ensino do Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos, em São Paulo, chefe do Departamento de Diagnóstico e Terapêutica do Serviço de Dermatologia do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. O Dr. Paulo Oldani, ele é médico dermatologista também. Ele é chefe do Serviço de Dermatologia do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. E o Dr. Gleison Duarte, de Salvador, na Bahia, também é médico dermatologista, dermatologista do IBS em Salvador, mestre e doutor em Ciências da Saúde, é fellow imunodermatologista em Lyon, na França, e também membro do GRAPPA, que é um grupo de pesquisa em psoríase, e da rede Rubra de apoio à urticária. Então, eu queria agradecer a presença deles. Eles vão falar aqui em breve. Eu só queria falar uma coisinha antes de apresentar, antes do Dr. Mário, que vai falar primeiro. Eu queria falar um pouquinho do que nós vamos falar essa noite, né? Essa fotografia vocês talvez reconheçam, né? É um braço de uma pessoa que tem dermatite atópica, né? Na verdade, a pessoa está se coçando. Então, dermatite atópica é uma inflamação que dá na pele. Geralmente começa na infância, né? E pode ir para a vida adulta. Algumas vezes tem quadros mais graves, né? O mais comum é se localizar nas dobras do corpo. O prurido, né? A coceira é o sintoma principal que incomoda, né, muito os pacientes. Aqui, o que está acontecendo debaixo da pele, né? Então, as pesquisas mostram que debaixo da pele ou na própria pele, né, a gente já começa a ver que o paciente com dermatite atópica tem uma pele muito seca, né? Mas debaixo da pele tem várias células que a gente chama de células inflamatórias, e essas células, elas liberam várias substâncias que causam essa inflamação, que levam a essa coceira intensa, né? Então, muitos dos tratamentos, elas agem nessas substâncias que tem debaixo da nossa pele. Então, nós não vamos entrar muito nesse assunto técnico, mas é só para mostrar que é um mecanismo muito complexo, né, para se entender. Então, a dermatite, ela atrapalha muito a qualidade de vida do paciente, dos familiares, né, causa essa coceira que impede que a pessoa durma direito. Muitas vezes a pessoa acaba se isolando, né, da vida social, problemas de bullying na escola, no caso de uma criança, né, é muito comum. E o Dr. Mário César vai falar um pouco dessa parte de tratamentos da dermatite, e aqui, só para diferenciar, né, do que é tratamento sistêmico do tratamento tópico.
que parece uma coisa simples para os médicos, mas outro dia eu estava conversando com uma pessoa que não é médica, quando eu falei tratamento sistêmico, a pessoa tem uma ideia que é um tratamento que age em todo o corpo, mas as pessoas não têm ideia de que para o médico um tratamento sistêmico é um tratamento que a gente dá por via oral, né, por comprimidos, ou por via injetável. E o tratamento tópico é quando o tratamento é usado pela pele. Por exemplo, você passa um creme na pele, um creme de cortisona, isso a gente chama de tratamento tópico. E o tratamento sistêmico é o tratamento que você dá por via oral, ou por via injetável, ou até por via endovenosa, né, pelas veias. E eu estou terminando aqui, só para mostrar, então, quando um paciente faz uma consulta com o médico, normalmente o médico tem uma maneira de pensar, né? Então, aqui, esse esquema aqui é um pouco complicado, mas é só para, basicamente, ele quer dizer assim, o que o médico considera, ou ele deveria considerar, né, quando ele vai receitar um tratamento. Então, aqui vocês estão vendo no meio, está escrito decisão clínica, né? Como que ele toma a decisão de dar um tratamento para o paciente? Ele deve considerar vários fatores. Então, aqui do lado direito ou esquerdo, evidências, né? Evidências que são os dados do paciente, a idade, a história, o exame físico, né? Aí ele considera todas as pesquisas que foram feitas já sobre os tratamentos, né? Se realmente os tratamentos funcionam. Então, para isso, tem vários estudos, né? Estudos randomizados, que a gente chama, que aqueles são estudos feitos em grupos, duplos cegos, que tem um grupo que tomou, o outro não tomou, e você compara as respostas para cada grupo, né? E as revisões sistemáticas que são você compara vários estudos e realmente vê se aquele tratamento funciona. Então, isso é muito importante, mas não é só isso que você deve levar em consideração. Existe esse círculo do médico e do paciente. Então, os médicos e os pacientes têm fatores culturais, valores pessoais, né? Experiências próprias. Algumas vezes o médico tem uma experiência com um medicamento, com um tipo de tratamento que ele se sente mais à vontade. O paciente, algumas vezes, tem as próprias restrições ou preferências para certos tratamentos, né? O nível educacional, o nível de conhecimento, né? Tanto do médico como do paciente. E aí é um pouco esse círculo em rosa aqui, que talvez seja o assunto que a gente quer falar, que são as limitações, que algumas vezes, talvez até hoje a gente não está pensando muito, né? E a gente acaba considerando só se um tratamento funciona ou não funciona. Mas as limitações são os fatores econômicos. Tempo aqui, talvez até o tempo de uso de um remédio, de um tratamento, né? Para a gente realmente levar em conta se esse tratamento realmente é seguro, políticas e leis que o Dr. Paulo vai falar aqui também hoje para vocês. Então, para um tratamento ideal seria um tratamento que leve em consideração todos esses fatores. Tá? Então, acho que é importante a gente ter em mente isso. Então, o grande elefante na sala, que às vezes ele é uma coisa que é muito importante, mas não está sendo falada, né? Que seria o custo e a sustentabilidade do tratamento. Então, a gente queria discutir bastante sobre isso essa noite. E esse termo acessibilidade ou acesso, eu pus aqui, procurei rapidamente no dicionário, a gente pode definir como uma capacidade ou aptidão de obter algo relativamente difícil. Então, eu sei que todo mundo tem um problema de saúde, quer tomar um remédio, mas a gente precisa saber se realmente qual é a capacidade de obter esse tratamento, né? A gente vai conversar sobre isso também. Eu acho que a minha introdução seria essa. Eu vou passar para o Dr. Mário César Pires, então, ele vai falar um pouquinho sobre essa parte de tratamentos, de uma maneira bem simples, né? O que eu gostaria de pedir para vocês fazerem as perguntas pelo chat, e aí a gente vai passando para os nossos convidados aqui. Boa noite, Mário. Então, queria pedir para você falar. Boa noite a todos. Muito obrigado, Roberto e os amigos da ADA, pelo convite. Eu vou fazer
alguma coisa bem geral que nós já combinamos, mais conceitos gerais, tratamentos, vamos jogar a bola na área para o resto do pessoal aí tentar concluir, uma coisa que não vai ser simples. Eu vou falar de vários medicamentos, não recebo nada de nenhum desses laboratórios para essa palestra, faço pesquisa e consultoria para vários deles aí, mas aqui é totalmente sem nenhuma relação com o laboratório. É uma doença bastante complexa, vocês viram o esqueminha que o doutor Roberto já mostrou, é uma bagunça para todos, para o médico também, a gente tem que sentar para entender melhor a doença. É mais comum na infância, mas a gente tem visto cada vez mais casos que continuam na idade adulta, na adolescência, muitos melhoram na adolescência, muitos persistem. A gente divide em casos leves, moderados, graves ou muito graves, é uma classificação clínica, tem vários scores, vários meios da gente fazer essa classificação, com números, com cotas, etc. E o prurido é o principal sintoma, o atópico coça mais ou menos, muito, 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 mas sempre tem algum grau de coceira, que realmente incomoda bastante. E na hora de tratar, nós temos que pensar nisso, é uma doença complexa. Vocês viram tudo que o Dr. Roberto mostrou que está envolvido, então tem que ter o cuidado com a pele, tem que ter o tratamento medicamentoso, educação, o cara tem que ter da doença, a gente perde bastante tempo durante a consulta nesses casos, né? Não é uma coisa simples, você fala, usa isso e acabou. Você tem objetivos de curto prazo, que é tirar o cara de uma crise mais brava, como objetivos de longo prazo, que visa a estabilização da doença e prevenir as crises, né? Os tratamentos tradicionais, o que a gente faz? Caso leve, hidratação. Sempre você vai hidratar. Corticoide tópico ou imunomoduladores, que é o pimecrolima e o tacrolima. Antihistamínico, a ação é pouca, mas a gente acaba usando alguma coisa para tentar ajudar um pouco na coceira, mas nem sempre são efetivos. Banho de luz pode ser feito em alguns casos, ultravioleta B, nos casos mais leves. Nos moderados, o que tem hoje, as mesmas medidas dos leves, corticoide tópico, antihistamínico, etc. Os cuidados gerais, todos têm que ter, a hidratação, sempre vai ter, a fototerapia, aí já entra um outro tipo que chama o VA1, uma medicação que chama metexate, ciclosporina, a azatioprina, que a gente hoje em dia usa pouco, assim como o micofenolato. Mas o metexate e a ciclosporina ainda tem o seu lugar para muitos casos. Outros tratamentos já disponíveis, aí é o que a gente vai discutir hoje, o dupilumab, uma droga de uso injetável, subcutâneo, é um anticorpo contra esses receptores. O baricitinib é via oral, inibe um grupo de enzimas que a gente chama de JAK, Janus Kinase. O padacitinib também, inibidor de JAK, também via oral. E em breve nós ainda temos meio incerto, não sabemos exatamente a data, mas temos a possibilidade de ter o abrocitinib, é um outro inibidor de JAK via oral, o nemolizumab é uma outra droga que inibe outra coisa, ele é injetável também, seria essa interleucina 31, que é o principal mediador da coceira, uma medicação que vai agir principalmente na coceira, mas não temos a menor ideia de quando isso vem, se vem para o Brasil ou não. O tralokinumab também é injetável, é um anticorpo aí contra essa tal de IL-13. E aí tem um caminhão de coisa, tem muitas outras drogas em estudo, muitas outras drogas que um dia devem vir, tanto por via oral, quanto injetável, quanto para uso tópico também. Tem algumas pesquisas de drogas, e tem drogas já lançadas, um que chama-se crisaborole ou crisa, que já é aprovado em alguns países, o ruxolitinib também é aprovado em alguns outros países. Então, o que a gente combinou de mostrar, principalmente para os pacientes? Tratamento tópico, como o Roberto falou, são cremes, pomadas, loções, géis, espuma que a gente vai usar na pele. Agora, temos que tomar alguns cuidados, principalmente no atópico. Se você passar um tratamento tópico, um corticoide, por exemplo, no corpo inteiro, ele pode ter alguma absorção e pode ter repercussões sistêmicas até. Então, também tem que tomar muito cuidado, sempre passar os produtos com orientação do médico, ele vai te dizer quantas vezes tem que passar o dia, em quais áreas tem que passar, a potência do remédio que está usando topicamente. As vantagens dos tratamentos tópicos, que eles são seguros, se seguir a recomendação do médico, se utilizar corretamente, não exagerar na dose, se a gente manda passar
uma vez ao dia para passar uma vez ao dia, se manda passar duas vezes ao dia, não adianta nada o cara entrar em desespero e passar 10 vezes ao dia, ele só vai arrumar mais problemas e não vai melhorar a efetividade. Então, usado de maneira correta, são bem seguros. Desvantagens. Nem sempre é efetivo, tem alguns casos mais resistentes, casos mais graves, mais complicados, principalmente os moderados e graves. É desconfortável, é muito mais fácil você jogar um comprimidinho pela garganta do que ficar passando cremes, pomadas em grandes áreas do corpo. O custo acaba até sendo alto, porque você vai gastar mais produtos, então, às vezes, tem produtos que ardem, produtos que incomodam, a cosmética nem sempre é adequado, às vezes tem algum cheiro que o paciente não tolera, não é simples também falar, ó, vai passando isso aqui, então, é uma barreira também que a gente tem que considerar. O tratamento sistêmico, que já foi falado, via oral, ou os injetáveis, né, que já vão entrar diretamente dentro do organismo, vão atingir mais órgãos. A vantagem é que são efetivos, a gente tem visto isso com os tratamentos sistêmicos atualmente disponíveis. Os mais modernos têm menos efeitos colaterais até do que os mais tradicionais, como o metexate e a ciclosporina, que são bons, mas tem alguns problemas que a gente tem que ficar atento. As desvantagens, necessidade de exames antes e durante o tratamento, dependendo da medicação, alguns precisam mais exames, outros precisam menos. Tem potencialmente alguns efeitos colaterais, alguns têm mais, outros têm menos efeitos colaterais, nós vamos discutir isso. E principalmente os remédios mais novos, eles vão ter um custo mais elevado, que muitas vezes torna a acessibilidade, como já foi falado, mais difícil. O que a gente tem para animar vocês, pacientes, vocês também, colegas de medicina? Os avanços no estudo da dermatite atópica são gritantes, muitos nos últimos anos. É uma coisa que está deixando a gente, eu, Takaoka, o Paulo, que já tratamos o Cleison, já tratamos pacientes atópicos há muitos anos aí, e nunca tivemos tanto entusiasmo, tantas coisas interessantes. Isso também decorrente a um melhor entendimento do que a doença, que facilitou novos alvos terapêuticos, aquele esqueminha que o Dr. Roberto mostrou. A gente está desenvolvendo moléculas para várias coisas ali. Dificuldade, a doença que já era cara passou a ser mais cara ainda, né? Aqui para ser tratada. Então, está complicando mais ainda. Desafio, melhor efetividade, menos efeitos adversos e acessibilidade, que é o que nós vamos discutir hoje. Eu vou parar o compartilhamento. E agora já parei. Obrigado, Mário. Aí, Antes de passar para o Paulo, eu queria só ver se eu conseguiria fazer aqui uma pequena pesquisa com as pessoas que estão assistindo. Se vocês estiverem vendo e quiserem votar, quantas pessoas que estão assistindo são pacientes, médicos, cuidadores. Eu vou deixar uns segundos aqui. Está bem, pelo que eu estou vendo, está bem distribuído aqui. Ainda o pessoal está votando. Eu vou terminar aqui a votação e vou tentar mostrar para vocês. 23% que estão assistindo são pacientes, 21% cuidadores, 33% são médicos, 6% profissionais da saúde de outras áreas, né, fora os médicos, e outros 17%. Está bem variado aqui a nossa audiência. Então, eu queria convidar o Dr. Paulo Odani para falar sobre um assunto que é bem complexo aqui. O Paulo tem ele trabalha, ele está em várias comissões que estudam essa parte de acessibilidade, né, que para mim, mesmo como médico que não está muito acostumado a trabalhar nessa área, é bem complicado. Então, o Paulo Odani vai falar sobre isso. Paulo, obrigado. Por favor. Obrigado a você, Roberto, pelo convite. Eu acho que é um assunto que cada vez mais a gente vai ter que discutir e entender um pouco mais. Até achar interessante aí, quase 40% de profissional de saúde, mais de 30% de médico, e acho que é algo que a gente tem que trazer para a nossa realidade. Bom, como o Roberto falou, eu
sou dermatologista, já trabalho com doença imunomediada há muito tempo, já trato dermatostatótica há muito tempo também. E como o Mário falou, né, a gente está aí diante de várias coisas novas, assim, conhecendo muito melhor a doença, mas também diante de um problema. As medicações atuais, elas são medicações de alto custo, apesar de serem eficazes, seguras, elas têm um problema do custo. E isso a gente tem que pensar num todo, né? Como é que isso vai ser sustentado, né? O plano de saúde, como é que vai bancar isso? O próprio SUS, como é que vai bancar isso? A gente sabe que recurso é infinito. Eu estou já há alguns anos, eu comecei há mais de 10 anos a ir discutir no Ministério, tentar achar caminhos, por conta até da psoríase, começou com isso, mas hoje em dia eu e a outra colega, Cláudia Maia, a gente tem ido para discutir várias doenças, inclusive viroses, inclusive fototerapia, a gente conseguiu padronizar no SUS, então a gente vem brigando muito com isso. E atualmente eu sou o coordenador do Comitê de Acesso a Novos Medicamentos para a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bom, vamos entender um pouquinho, né? Bom, esses são meus conflitos de interesse, eu trabalho com vários laboratórios que trabalham com biológicos, mas para essa aula em específico, nenhum conflito. Eu acho que é importante a gente entender como é que funciona o sistema de saúde no Brasil. A gente tem um grande sistema de saúde, que é o SUS, que é público, ele atende qualquer cidadão. Ou seja, a população que ele atende está acima de 210 milhões de habitantes. E ele tem como princípio universalidade, ou seja, todos têm acesso ao tratamento, integralidade, ou seja, trata tudo, e de forma igual. Isso é impossível a gente oferecer tudo que é tratamento para todo mundo. Isso não tem dinheiro que baixe. Tá? Se a gente for pensar, é impossível, ainda mais atualmente, com as medicações de alto custo que têm saído, eu conseguir atender todo mundo. Então, a gente tem que pensar em formas de usar o recurso que eu tenho da melhor maneira possível e atender o maior número de pessoas possíveis. Tá? Quem regula isso é o Ministério da Saúde, diretamente, através, principalmente, da Secretaria de Atenção à Saúde, que bota isso para rodar, mas também Anvisa, Conitec, Departamento de Assistência Farmacêutica e vários outros. Bem, o Ministério todo, que eu vou mostrar o organograma depois, aí fica mais fácil de entender. E nós temos o sistema privado. O sistema privado, ele é você pode contratar um sistema privado, seria um plano de saúde, uma seguradora, tá? Mas isso não te tira o direito de usar o SUS. Tá? Então, em torno de 25% da população, 20 e poucos por cento, isso variou um pouquinho agora na pandemia, já está ficando na faixa de 23% a 25% da população, pagam por um plano de saúde. Mas mesmo essas pessoas podem se utilizar do SUS. Tá? Uma coisa não exclui a outra. E ela é regulada por uma agência que é vinculada ao Ministério da Saúde, mas não ela é independente. Seria a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, se a gente for olhar como é que é o Ministério da Saúde, né, quem é que coordena tudo isso, a gente vai ver que 3 secretarias são importantes. A Secretaria de Atenção à Saúde, que é quem faz o sistema rodar, a CITEC, que a gente vai ver mais na frente, seria a Secretaria de Incorporação de Tecnologias, e ela tem um órgão que é a Conitec, que eu vou falar mais detalhadamente, e essas autarquias, tanto a Anvisa quanto a ANS, que são agências independentes, elas são agências reguladoras, como é a ANEEL na eletricidade e assim por diante. Isso é importante ter essa independência, porque é para realmente ter uma coisa isenta. Então, o que acontece? Quando chega algum medicamento novo, né? Quando algum laboratório lança um medicamento novo, a primeira coisa que ele tem que fazer é submeter a Anvisa. A Anvisa ela vai definir, principalmente, o registro, avaliar segurança e eficácia, tá? E autorizar a comercialização. Tá? Uma vez passando disso, ela vai para a Câmara Reguladora de Mercado de Medicamentos, que basicamente a função dela é comparar, existe uma cesta de vários países, isso varia de país para país,
o Brasil é a referência da América Latina, no qual esse preço tem que estar de acordo em todos os países. Então, ele vai definir um preço máximo que esse medicamento vai poder ser comercializado no Brasil, aqui no Brasil. Uma vez aprovado, precificado, aí ele pode ser vendido, qualquer pessoa pode ir na farmácia e comprar. Se vai ser disponibilizado no SUS ou se vai ser de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, aí a gente já vai para uma outra etapa. Como eu falei, a CITEC, né, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Incorporação de Tecnologias, ela tem um órgão que se chama, uma secretaria que se chama CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia. Quando a gente fala tecnologia, eu estou falando de remédio, eu estou falando de um exame, eu estou falando de uma cirurgia, eu estou falando de um programa de saúde, tipo programa de anestesia é uma tecnologia, ou qualquer ação que eu faça em prol da saúde. Então, não é necessariamente uma tecnologia, não é um aparelho. Pode ser um tomógrafo, uma ressonância, são tecnologias. Mas o medicamento também e o programa que vai ser estabelecido também. Ela que vai fazer estudos para avaliar se vale a pena ou não incorporar isso no SUS. Se vale a pena pagar para ter essa tecnologia no SUS. E muitas vezes vem a questão, às vezes você tem um medicamento muito, muito caro para uma população muito pequena. Talvez não seja interessante, seja mais interessante eu vacinar uma população muito grande com o mesmo dinheiro. Então, isso é que é pesado grosseiramente na hora que vai fazer essa avaliação. E no plano de saúde, via ANS e Agência Nacional de Saúde Suplementar, é que vai avaliar se vai colocar como obrigatório a cobertura pelos planos de saúde. Tá? Existe um rol, que se chama rol de procedimentos e eventos em saúde, no qual ela define o que é obrigatório. Então, vamos lá. No sistema público, o que interessa na hora de disponibilizar esse medicamento? Como eu falei, a CONITEC, que é ligada à CITEC. Quando a gente vai ver aqui a SKT, a gente vê que a CONITEC está no guarda-chuva dela. Tá? Ela que define. Aqui é o Departamento de Assistência Farmacêutica, o que vai definir como é feita a distribuição. Aqui é de incorporação de tecnologia, mais uma coisa mais industrial. E aqui também. Então, aqui que é o nosso foco de interesse, a CONITEC. A CONITEC ela é uma secretaria que tem uma parte técnica, que seria a Secretaria Executiva, que é uma parte basicamente técnica. Ela tem vários técnicos que vão analisar o custo e efetividade das tecnologias. E, com isso, ela vai fornecer informações para o ministro da Saúde decidir se vai incorporar ou não essa tecnologia no SUS. Pode incorporar, pode desincorporar e pode alterar. Tá? Quando a gente fala em incorporação, a gente tem que pensar nisso. Eu posso ter uma tecnologia antiga que não é tão custo-efetiva, então não vale a pena continuar disponibilizando. Eu posso pedir a desincorporação dessa tecnologia. Uma vez feito isso, é levado para o plenário. O plenário, a gente tem uma representatividade bem grande da sociedade. A gente tem secretarias de ministérios, CFN, Conselho Nacional de Saúde, CONAS e CONASENS, secretários estaduais e municipais, a própria ANS e a Anvisa. Tá? Aqui, muitas vezes, entram até a associação de pacientes, mas nem sempre isso está disponibilizado. E como é que funciona? A CONITEC ela só funciona se ela for provocada. Tá? Ela não, espontaneamente, ela não vai avaliar nada. Então, ela precisa de uma demanda. Pode ser interna ou pode ser qualquer cidadão. Na realidade, está escrito isso. Só que, assim, o documento que precisa ser feito para submeter a CONITEC é extremamente complexo. Eu tenho que fazer toda uma revisão da doença, tenho que fazer a avaliação econômica, tenho que calcular impactos orçamentários, são cálculos bastante complicados de farmacoeconomia, que uma pessoa normal mesmo, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, já não tem perna para fazer isso. A gente precisa contratar alguém para fazer isso. Uma vez feito isso, é submetido à CONITEC. A CONITEC realiza também o estudo dela, até para poder comparar. É levada para o plenário.
o plenário decidindo, tira lá a conclusão e vai para uma consulta pública. Após essa consulta pública, volta para a Conitec, caso seja necessário, em geral não acontece isso, acontece uma audiência pública, se houver uma divergência muito grande com a consulta pública, aí abre a audiência pública e aí sim vai para o secretário a decisão final. Então, assim, população geral, associação de pacientes, isso cada dia mais é importante a gente participar, tanto como médico, paciente, cuidador, familiar, isso tudo é importante a gente participar das consultas públicas. Então, a gente tem 2 momentos em que a gente pode fazer, principalmente aqui, na consulta pública, que é o que sempre acontece, obrigatório. Então, quanto mais contribuições a gente fizer, quanto mais a gente colocar contribuições, melhor. E aí é gerado o protocolo TCDT, Protocolo Clínico de Diretrizes de Tratamento. Tá? Ele faz um apanhado geral da doença, diagnóstico, critério diagnóstico, que exames você tem que pedir, quais a linha de tratamento, tá? A gente tem algumas coisas. A dermatite atópica está em elaboração, TCDT, não existe PCDT até hoje, isso foi uma briga que a gente conseguiu junto com a SBD, está participando, está tentando montar esse PCDT, mas existem vários PCDTs para várias doenças, e isso é que regula, diz a regra toda, como você trata, como você acompanha, o que você deve fazer. E na saúde suplementar, aí já a responsável é a ANS. Tá? Ela é uma agência, como eu falei, vinculada, mas é independente do Ministério da Saúde, tá? E ela que promove a defesa, ela faz uma intermediação entre médicos e pacientes e as operadoras, tá? Então, ela regula isso, essa relação. E ela faz um rol de procedimentos. O que é esse rol? Esse rol serve como referência para o mínimo que ela é obrigada a pagar. Se está no rol, ela é obrigada a pagar. Tá? Ela pode até pagar mais. É uma liberalidade, é por conta dela. Então, o que a gente vê, dermatite atópica, agora foi aprovado do Pilumab, mas até muito pouco tempo não era aprovado. Mas tinha planos que pagavam, porque entendiam que poderia ser, apesar de ser uma medicação de alto custo, eu estaria economizando de outra forma com a melhoria da qualidade de vida do paciente. Só que é só para vocês terem ideia do que é o rol, é um livro no qual eles são obrigados a cumprir. Tá? E aquilo que eu falei, poderão oferecer cobertura maior do que a que está prevista no rol. Aqui é só um exemplo, adultos é o que define como é os critérios para poder utilizar o tratamento. Aqui eu peguei da artrite reumatoide, em que você tem que colocar os índices de gravidade, quais as medicações que já usou para ter direito a essa medicação. Tá, e como é que é elaborado o rol? O rol ele mudou recentemente, ele era avaliado de 2 em 2 anos, hoje em dia ele está aberto a qualquer momento. Novamente, qualquer pessoa pode submeter a ANS. Mas, novamente, você precisa de um documento extremamente complexo. Então, eles são avaliados, é o risco contínuo, né, que eles chamam, você é avaliado direto, conforme a demanda, e de 6 em 6 meses é feita uma revisão desse rol. Então, o que acontece? Vamos lá, como a sociedade, né? A sociedade dermato resolve submeter alguma coisa. Ela vai botar esse documento, é submetido à ANS, a ANS avalia se esse documento está ok, se está na conformidade. Se tiver, faz uma análise técnica, também eles fazem estudos de impacto orçamentário, de farmacoeconomia. É feita uma recomendação técnica que vai para a reunião do COSAúde, no qual tem representantes da ANS, representantes das operadoras de saúde e, muitas vezes, sociedade, que a gente briga muito para entrar nisso, sociedade, CFM, AMB, e aí é feito o rol, definindo isso e a publicação. Nesse momento, também acontece uma consulta pública. A mesma coisa da Conitec, é importante a gente participar.
A associação de pacientes tem um peso importante em mobilizar pacientes e cuidadores, assim como os médicos também. Quanto mais contribuição, melhor. Há pouco tempo, tiveram 10 mil contribuições para o rol da dermatite atópica. Isso assustou a ANS. Então, assim, você ter uma participação popular desse nível, você faz uma pressão muito grande, a gente consegue realmente colocar aquilo que a gente acha que é certo. Então, só para resumir, temos 2 sistemas, o público, que é o SUS, que quem coordena basicamente o Conitec faz, e a saúde suplementar, que é a ANS, que vai produzir o rol de medicamentos. Bom, espero que eu tenha conseguido pelo menos deixar um pouco mais claro como é que funciona isso, e estou aqui à disposição para qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Obrigado, Paulo. Foi ótima sua apresentação, bem complexo, né, esse processo. E eu só queria, antes de passar as perguntas, na verdade, foi um problema técnico aqui. O chat parece que está desabilitado, então existe um outro meio de fazer perguntas, que é pelo perguntas e respostas, QA aqui, Questions and Answers, né, que não sei como vocês estão enxergando no botãozinho de vocês, mas, então, por favor, quem quiser fazer pergunta, pode ser pelo QA aqui. E aí tem uma pergunta já... desculpa, antes também eu queria apresentar para vocês o Henrique, que ele é voluntário da associação, né, da ADA, que ele que vai passar as perguntas para os nossos convidados aqui. Henrique, então, você podia passar alguma pergunta já? Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu anotei as perguntas aqui. Se não for respondido na hora, não se preocupe, que eu estou anotando aqui. E também para não repetir perguntas. Assim, eu vou juntar, agrupar as perguntas para já responder de uma vez só. Bom, basicamente 2 perguntas até o momento. Uma é em relação a grávidas, né? A pergunta é que a pessoa falou que está grávida e a DA piorou na gestação. Ela pergunta se tem alguma recomendação e se pode ser tratamento sistêmico. Tem Mário, outra você pergunta, poderia eu vou responder? esperar, faço outra pergunta daqui a pouco. O Mário, você podia... Pode piorar na gestação, como pode melhorar. E existe uma forma de dermatite atópica, que é a dermatite atópica da gestação, que aparece na gestação. O que é aprovado, que eu saiba, não sei se o Paulo, o Gleison, o Roberto pode me ajudar, é o corticoide mesmo. Eu não desconheço se alguma das medicações novas é aprovada. A ciclosporina, em pacientes transplantadas, eles usam na gestação, mas para dermatite eu prefiro suspender, embora o risco dela seja considerado baixo. Aí acaba indo para o corticoide tópico, primeiramente, e também tem alguns que são aprovados e outros que não, e o corticoide sistêmico só para tirar de uma crise, né? Mas eu não sei se alguma dessas medicações novas, não sei se o Paulo, o Roberto, o Gleison me ajudam aí, são aprovadas na gestação. Eu acredito que não. Lembrar também, né, da boa noite a todos, né, primeiro. Fototerapia, né, um tratamento aí muito interessante também que pode ser usado na gestação. Desculpe, seguro, né? o VB de banda estreita pode na gestação, desculpa. Obrigado, Cleison. Azatioprina e ciclosporina, né, nos últimos consensos ali no europeu, eles também não tiveram uma restrição de recomendação, apesar de ter pouca evidência, eles não tiveram. Agora, os inibidores de JAK, os biológicos, realmente, eles não ficaram recomendados nas gestantes por conta do baixo nível de evidência para assegurar que não terá eventos adversos, né? A gente traz muito da psoríase, né? A fototerapia, eu acho que é uma ótima opção para grávida. Ciclosporina a gente usa, apesar de ter baixa evidência. Inibidor de JAK não tem nenhum estudo, então, quer dizer, não está aprovado. O biológico, por ser um anticorpo, até poderia no início da gestação, mas também não é indicado. Então, acho que realmente vai acabar caindo ou corticoide, fototerapia ou ciclosporina. É o que eu uso. E intensificar o toque. É o principal. Ótimo, pessoal. Obrigado. Eu vou fazer mais uma pergunta antes do Gleison também falar, né?
e aí a gente pode abrir aqui para uma discussão mais ampla. Então, Henrique, tem mais uma segunda pergunta? Isso. Aproveitar só uma pergunta aqui. Há outras perguntas, mas como elas já envolvem mais a questão de medicamento, eu achei interessante, então, aguardar a fala do Dr. Gleison e depois, então, ir para essa parte mais medicamentosa, as perguntas. Porque tem essa outra pergunta aqui, que é ligada às consultas públicas, né, que o Dr. Paulo se referiu. Então, a pergunta é basicamente se os pacientes conseguem ter acesso, ou se tem, ou como conseguem ter acesso a essas consultas públicas. A consulta pública, ela é, como diz o nome, é pública, é um pouquinho complicado às vezes para chegar, é feito através do gov.br. Isso é publicado em Diário Oficial. Então, normalmente, a gente acaba tendo, ou a gente fica acompanhando o site da Panitec, da ANS, que a gente sabe mais ou menos o que está acontecendo. Mas, assim, eu acho que o melhor guia para paciente seria a própria ADA, ajudar a associação realmente comunicar. Eu acho que isso seria importante. Muitas vezes, assim, eu mesmo, quando tenho consulta pública, eu publico nas minhas redes sociais, até para comunicar. Eu acho que, assim, melhor guia para o paciente seria a associação de pacientes. Mas pode também acompanhar pelo site da FPD, pelo site da SBAI, provavelmente também deve falar alguma coisa. Como eu falei, Eu já conversei, Paulo, já conversei com advogado, com autoridades sobre isso, e o setor público entende que publicou no Diário Oficial, que nem todo mundo lê o Diário Oficial todo dia, é público. E pronto, eles não se preocupam em divulgar nada. Até o meu sobrinho trabalha no governo, tudo, aí eu falei sobre alguma coisa sobre lei e tal, mas eu não sabia nada disso. Eu não é obrigado a te informar. Você tem que saber. Ele publicou no Diário Oficial. Mudou alguma coisa no imposto de renda. Se não sair na imprensa, você está lá só no Diário Oficial, não tem jeito. Então, são os médicos mesmo que têm que divulgar e as associações mesmo, né? Porque não vai, o governo não vai divulgar. O governo não vai botar propaganda. O Diário Oficial é público. Sai o Diário Oficial é para público. Ele é a via que ele tem de comunicação. Você não pode reclamar. Então, assim, normalmente acho que vai ser por aí mesmo, associação de pacientes ou sociedade de especialidade. Pode continuar, então, Paulo. Não, e assim, aí qualquer pessoa pode contribuir. Existe na contribuição, já vem até um documento para a sociedade leiga, tá? Então fica mais fácil, não precisa ler o técnico científico, que aí é uma coisa muito mais elaborada. Para quem é leigo é complicado, às vezes é complicado para a gente. Que aí facilita, e você pode colocar lá tanto a sua opinião como exemplos. Até muitas vezes você pode colocar, tipo, o que mudou na tua vida. Isso tudo é importante colocar, tá? Então, qualquer pessoa, e quanto mais tiver contribuição, melhor, maior a pressão que a gente faz no Brasil. Tá, obrigado, Paulo. E do ponto de vista aqui como falando em nome da ADA, né? A ADA vamos dizer que é uma associação que apoia a dermatite atópica, mas não, a gente nunca, assim, apesar das pessoas falarem é uma associação de pacientes, mas na verdade é uma associação que tem vários componentes, né? Os pacientes são um deles, mas assim, médicos que trabalham nessa área, outros profissionais de área de saúde, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais. Então, talvez talvez a nossa missão como associação, ela sempre foi de dar apoio de uma forma um pouco diferente, talvez, do que só o apoio de acesso a medicamentos. Eu acho que até essa área é uma área que a gente está começando a fazer mais nesse momento que o cenário realmente está demandando isso, né? Então, essa live, por exemplo, é um resultado de uma demanda que a gente sentiu. A gente precisa falar disso, e eu também acho que estava esperando um momento mais em que essas questões todas estão sendo mais discutidas, né? Não começar já logo de cara, já querer dar acesso para começar a lutar por uma coisa que a gente nem está sabendo o que está acontecendo. Então, eu acho que chegou o momento mesmo. E acho que até essa live uma prova de que a gente quer discutir e ajudar os pacientes nessa área. Então, eu acho que... Opa!
Oi. Não, até, Ah, assim, desculpa, eu falei associação não. de pacientes, mas pensando numa coisa na Sim, associação sim. mesmo. E eu Uhum. acho que, assim, você está indo pelo caminho certo. Eu acho que você está trazendo o problema para as pessoas até entenderem a importância de participar de uma consulta pública. Não É. adianta chegar na hora, não participa da consulta pública, a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Então, acho que é importantíssimo a gente trazer isso e saber que existe mecanismo que a gente pode participar como cidadão comum e realmente interferir nessas decisões. A gente tem meio hábito de se acomodar e esperar que as pessoas resolvam. E eu acho que não, acho que a gente tem que correr atrás e buscar o que a gente quer também e ter uma participação. Hoje, por coincidência, aconteceu a gente estava discutindo um pouco dessa parte estava discutindo um caso de dermatite atópica e até me lembraram de um caso de uma pessoa que estava tratando com essas drogas para dermatite atópica, só que a pessoa não tinha dermatite atópica, era um outro problema de saúde. Então, algumas vezes, se a gente, né, aquela coisa de passar, atravessar uma fase e acabar lutando por um tratamento para todo mundo tem que tomar esse tratamento, todo mundo tem que conseguir esse tratamento, e algumas vezes a gente nem sabe se a pessoa precisa mesmo tomar. Então, acho que a discussão também entra nesse ponto, né? Quem que deve tomar, quais são as indicações certas, né, para se tomar esse medicamento. Uma outra, por isso que eu acho que está chegando o momento de realmente a gente discutir de uma forma bem prática e realmente ainda tem toda a apresentação do Gleison, que ele vai falar muito disso, né? Toda a parte de custo, de benefício, e o Paulo já falou um pouco dessa parte. Então, gostaria de passar para o Gleison. O Gleison vai falar um pouco dessa parte de acesso, né? E explicar um pouco mais como que é complexo, né? Essa parte de dar acesso a um tratamento novo, principalmente, né? De drogas novas. Então, passa para você, Gleison. Obrigado. Obrigado, Roberto. Gente, mais uma vez, boa noite. Eu vou tentar simplificar, que realmente é um assunto que é um pouco indigesto, né? Então, eu vou tentar simplificar ao máximo, tornar mais didático possível aí essas questões relacionadas às novidades aí no acesso a tratamentos para dermatite atópica, né? Então, eu trabalho em Salvador, a gente tem aqui um centro privado, que é o AD Care, né? São centros de referência em dermatite atópica. A gente tem no Brasil alguns AD Cares, né, no Rio, em São Paulo, em Brasília, e eu acho que provavelmente nos próximos anos a gente vai ter mais centros certificados como centros de referência. Os centros de referência, eles têm um diferencial principal, que é seguir os guidelines, né, seguir o que está recomendado nos consensos, ter um vínculo com o paciente, ter mecanismos de educação como esse que a gente está fazendo hoje, e essa é a principal função da certificação do AD Care. E antes da gente começar a falar dos assuntos, eu também trabalho como pesquisador, como palestrante para algumas indústrias farmacêuticas que estão relacionadas ao tratamento da dermatite atópica. Então, a gente aí teve uma proliferação de aprovações pela Anvisa, nosso órgão sanitário aí, que permite que se comercialize, que se prescreva um tratamento no Brasil. Na Europa, eles têm o órgão próprio, nos Estados Unidos tem o FDA, e aqui no Brasil, quem aprova uma vacina, um tratamento é a Anvisa, como aí o doutor Paulo falou para a gente, essa aprovação não significa necessariamente que vai ter uma cobertura do SUS ou que vai ter uma cobertura dos planos de saúde. Mas, pelo menos do ponto de vista de bula, a gente já tem a aprovação ainda do Dupilumab, que é um tratamento subcutâneo, a partir de 6 meses de vida. As novas classes de medicações orais, porque a gente já tem medicações orais antigas, metotrexato, azatioprina, ciclosporina, micofenolato, são medicamentos muito antigos e que a gente continua usando, né? Mas as medicações orais novas, elas estão em processo, algumas, como a abrocitinib, de aprovação, outras já foram aprovadas, como, por exemplo, o badacitinib, aprovado aí com segurança a partir de 12 anos, e o baricitinib, aprovado no Brasil a partir dos 18 anos. Então, são medicações todas essas que não são tão fáceis da gente conseguir esse acesso, porque tem um custo maior do que as drogas orais convencionais, aquelas que eu falei previamente. Então, a aprovação pela Anvisa,
não significa que a gente vai, de uma hora para outra, conseguir chegar no SUS e ter esse medicamento ou no plano de saúde. Então, o SUS e as operadoras de saúde, elas vão ter que avaliar se essas terapêuticas são superiores às que já existem, às antigas, tanto na relação de eficácia, ter uma melhor resposta no tratamento da DA, como também na questão do custo, né? Se o custo vale ao que eles entregam. Então, a Anvisa vai ter esse papel aí mais de permitir a comercialização, de avaliar a segurança. E a questão é que a gente vem vendo aí na dermatite atópica uma proliferação de tratamentos, como também em outras áreas da dermatologia, mas como que a gente fecha essa conta? A gente já viu isso aí nas outras apresentações, que a gente tem um ritmo acelerado de novas incorporações, né, na oncologia, em outras áreas, mas a nossa pirâmide etária está envelhecendo muito rápido. E como a gente está vivendo muito, a gente tem aí, muitas vezes, muito mais tratamentos para ter demanda de tratamentos para assegurar a saúde da infância até a velhice. Então, tratamentos para câncer de próstata, metastático, artrite, para câncer de mama, para o colesterol, e que agregam custos para as operadoras de saúde. E por isso, muitas vezes, a gente tem avaliações demoradas para essas incorporações, que nos fazem ficar ansiosos em pacientes, mas que realmente elas precisam ser feitas para que ocorra algo sustentável, porque, no final das contas, somos nós que financiamos o SUS e somos nós que financiamos, através das nossas mensalidades, os planos de saúde. Né? Então, o dinheiro do plano de saúde, na verdade, é o dinheiro do beneficiário do plano de saúde. Então, falando aí desses planos de saúde, chamado aí sistema de saúde suplementar, né, que dá um efeito ali suplementar ao SUS, a gente teve na dermatologia 4 incorporações importantes e que agregam custo para a psoríase, para a hidradenite supurativa, para a urticária crônica espontânea, e a mais recente foi para a dermatite atópica. Então, na saúde suplementar, existe um manual que a gente precisa seguir, que chama DUT, a Diretriz de Utilização Terapêutica. Então, o médico não pode exercer uma criatividade terapêutica, ele precisa seguir exatamente o que está escrito na DUT. Não é de cabeça que ele vai fazer o tratamento. Né? Os critérios de elegibilidade para adulto, para um paciente ter acesso àquele tratamento, não é idêntico ao critério de elegibilidade do SUS. Por exemplo, a gente tem psoríase e hidradenite, tanto do SUS quanto planos de saúde, mas os critérios de elegibilidade, eles não são idênticos. Então, na saúde suplementar, a gente teve uma incorporação para dermatite atópica, que eu vou falar para vocês, e essa incorporação, ela vai dar elegibilidade, ou seja, vai dar permissão para o paciente ter aquele tratamento em algumas situações. Então, vamos primeiro pensar aqui, não como paciente, sim como cliente. Então, supondo que eu seja um paciente com dermatite atópica, e o meu diagnóstico aconteceu depois que eu ingressei naquele plano de saúde, que eu assinei o contrato, eu tenho ali uma carência de 6 meses, a partir do momento que contratei o plano de saúde, se essa dermatite atópica foi diagnosticada como grave, para ter o acesso àquele tratamento. Né? Nesse caso aqui, sempre dermatite atópica grave. Agora, se o diagnóstico da dermatite atópica grave já tinha acontecido, aconteceu, e logo depois desse diagnóstico eu fiz a assinatura do plano de saúde, a gente passa a ter uma carência, entre aspas, que na verdade o nome chama cobertura parcial temporária, de 24 meses, porque ali eu tenho uma doença pré-existente, ela já existia antes da assinatura do contrato. Então, a elegibilidade, ou seja, a permissividade ali para o paciente ter a cobertura desses tratamentos de alta tecnologia listados no rol da ANS, exige aí o tempo do diagnóstico e também o tempo do plano de saúde. Então, quando os planos são novos, ou seja, assinados depois de 1999, de 1º de janeiro de 99, esses planos, eles têm ali a cobertura do rol da ANS. Agora, supondo que o meu plano foi assinado em dezembro de 98, e eu não adaptei, eu não migrei meu plano de saúde, significa que eu não vou ter necessariamente a mesma cobertura do rol da ANS. Então, os planos na época, lá em 99, ofereciam as adaptações, ou o paciente podia migrar para um plano da mesma operadora, e ali ele teria todos os benefícios do rol da ANS. Mas muitas pessoas permaneceram com planos antigos. Isso aí equivale a 5% da população brasileira, até hoje tem planos antigos que não foram adaptados ou migrados. Então, a dermatite, ela está no rol da ANS? Sim, só que com uma vírgula, né? A gente tem a cobertura somente para adultos e com critérios especiais, e também só para o dupilumab. O upadacitinib, o baricitinib, o abrocitinib, que também não foi aprovado pela Anvisa ainda, eles não estão na cobertura do rol da ANS.
Por enquanto, uma única tecnologia foi incorporada para adultos e com critérios específicos. Então, quais são esses critérios? Então, o paciente, primeiro, precisa ter mais de 18 anos, a dermatite atópica precisa ser moderada a grave, com falha, intolerância ou contraindicação à ciclosporina. Ou seja, o paciente precisa ter passado previamente por um tratamento convencional antigo. Esse é um tratamento sistêmico oral, né, que é antigo. E esse paciente, então, ele precisa ter, naquele momento, para definir que é uma doença grave, os scores que a gente calcula durante a consulta. Score de superior a 50, ou o EASI, que é também escrito aí, EASI, superior a 21, ou o índice de qualidade de vida superior a 10 pontos, que mostra que há um impacto importante na qualidade de vida. Então, a gente vê que essa redação, ela deixou ali excluídos muitos pacientes com dermatite atópica. Então, aqueles pacientes que não têm 18 anos, pacientes que poderiam estar usando medicação oral, né, pacientes que ali muitas vezes têm dificuldade de próprio acesso à ciclosporina. A gente estava comentando ali nas perguntas e respostas sobre como participar das consultas públicas. Essas consultas devem realmente ser aí, feitas por todos nós que trabalhamos, ou pacientes, ou portadores, pais, porque foi através da consulta pública maciça que aconteceu no ano passado que a gente passou a ter a cobertura à ciclosporina. E, na verdade, o órgão responsável, ele tinha feito um parecer preliminar contrário à incorporação da ciclosporina. Então, a gente pensa no Brasil como um país que não tem nenhum protocolo público para o tratamento da dermatite atópica, né, nenhuma droga incluída nesse protocolo, ou seja, a primeira droga que nós solicitamos, que foi no ano passado, foi negada, né, preliminarmente, mas depois, com essas consultas públicas, isso voltou, e aí a gente passa a ter, isso foi publicado em outubro, passa a ter, após 6 meses, a possibilidade ali de uma oferta da ciclosporina para os pacientes que necessitem pegar a ciclosporina via SUS. E aí a gente pensa agora, o que que faz com os adolescentes, as crianças que têm uma indicação clínica do dupilumab? A gente sabe que a indicação clínica não significa a mesma coisa de elegibilidade como cliente. A autorização para a Anvisa é a partir de 6 meses, mas não necessariamente os planos vão cobrir, como a gente viu a regra. Então, a solicitação pode ser feita sim, e muitas vezes o plano até atende o que a gente chama de liberalidade de autorização, ou seja, ele não é obrigado, mas ele pode muitas vezes cobrir. E a peça fundamental nessas situações em que a gente precise, que não necessariamente eu vou precisar para todas as crianças e adolescentes, mas quando preciso, eu preciso argumentar, eu preciso mostrar no meu relatório que há um esgotamento de opções terapêuticas que foram usados imunossupressores convencionais, metotrexato, fototerapia, ciclosporina, azatioprina. Então, foram feitos tratamentos convencionais, o paciente esgotou as opções e agora necessita. E isso pode, muitas vezes, acabar levando uma autorização por liberalidade. E a gente lembra também que, muitas vezes, mesmo havendo uma negativa e aquela criança sofrendo, adolescente sofrendo, que a gente tem a opção, muitas vezes, de litigância mesmo, né, do entendimento da justiça, hoje, é que o rol ele é exemplificativo, isso ficou, né, cristalino aí com o entendimento no ano passado do STF, esse rol não é taxativo, ou seja, eu posso ir além do que é o mínimo ofertado ali pelos planos de saúde, e ali ser um mero exemplo dessa cobertura mínima oferecida pela regra da ANS. Então, quando a gente tem uma negativa de cobertura, o beneficiário ele tem direito a, após essa negativa acontecer, a 48 horas após, ele ter ali a cláusula contratual claramente, né, detalhada sobre o motivo que levou a essa negativa. E, às vezes, com essa negativa, a gente consegue fazer um recurso. Eu falo o próprio médico. Então, o médico pode entrar em contato com o auditor, e aí ele pode dizer, por exemplo, olha, essa droga que você sugeriu para tratar essa criança, ela não é permitida para essa faixa etária, né? Então, às vezes, ele pede para fazer um cálculo de um score que não se aplica, né? A gente pode refazer um novo relatório, e esse relatório vai ser apreciado pela ouvidoria, que muitas vezes acaba flexibilizando essa autorização, e também a gente pode esclarecer no próprio relatório dúvidas que foram explicitadas nessa negativa. Então, a negativa é importante direito adquirido pelo paciente aí há 10 anos atrás. Então, com essas negativas, a gente tem, inclusive, estratégias de conciliação, e todo paciente engajado tem mais chance de acesso.
Então, a gente muitas vezes tem esses conflitos aí que a operadora não cobre, mas mesmo extrajudicialmente é possível conseguir o acesso, por exemplo, através do site da Fina Saúde, né, a federação ali que engloba várias operadoras de saúde, a própria ANS. Então, a ANS, ela, quando o tratamento está listado no rol e há uma negativa indevida, ela pode fazer uma interlocução com a operadora, inclusive aplicando ali mútuas, que são as multas, né, que são as NIPs, né, os processos finais da NIPs podem levar às multas, e também é uma forma de conciliação extrajudicial na plataforma consumidor.gov. Todas aqui são formas de conciliação não judiciais. Então, a NIP, a notificação de intermediação preliminar, ela tem uma resolutividade muito alta nas doenças em que há uma cobertura obrigatória. Esses conflitos podem ser resolvidos aí através de uma ligação pelos 0800 da ANS, né? A plataforma do consumidor.gov, ela é um reclame aqui oficial, porque é um mecanismo do PROCON, mas que é extrajudicial, que há ali uma monitorização da sociedade, e isso faz com que a gente tenha órgãos públicos que monitorizam, então, Defensoria, Ministério Público, o próprio PROCON, então, ela acaba tendo uma visibilidade grande, é muito desburocratizada, então, as resoluções, as reclamações acabam tendo uma resolução muito alta, em um prazo médio também bastante curto, e ainda é muito pouco utilizado por nós, né, que sabemos que quando somos detentores de plano de saúde, somos também consumidores, e por isso podemos utilizar a plataforma do consumidor.gov. Em relação ao SUS, eu acho que depois que o Paulo já deu toda essa explicação a respeito aí de como funciona, né, e eu fico muito feliz, né, de estar aí vendo todo o esforço que o Dr. Paulo tem feito aí, dedicado seu tempo para o acesso, o Dr. Roberto também aí trazendo para a gente essas reflexões muito interessantes. As fotografias, elas nos tocam, porque quando o paciente atópico vem com aquele prurido, vem aquela fotografia, ela remete a um desconforto, uma perda de qualidade de vida e de sono, então a gente fica muito feliz de ter pessoas, né, por perto, tratando e buscando tratamentos para dermatite atópica. E aqui a gente fala rapidamente não do SUS, porque não tem tanto a falar. A dermatite atópica, ela continua sem protocolo de tratamento no SUS, mas eu acho que é um alerta para a gente, né? Quando tivermos aí a possibilidade de um PCDT, ter uma consulta pública, que todos que estão aqui participem e divulguem para que essa participação seja maciça e que esse tratamento seja garantido futuramente. Então, a gente ainda tem dificuldades no registro, até recentemente, né, a ciclosporina, a gente só tinha acesso para a psoríase, a gente acabava tendo o acesso para a ciclosporina usando o CID de psoríase, o que acabava criando um viés de que não havia demanda, ou seja, a gente não tem nenhuma solicitação de ciclosporina para pacientes com dermatite atópica, só tem para psoríase, então não vamos incorporar ciclosporina. Então, quando a gente não coloca o CID correto, a gente não cria uma demanda para aquele tratamento, mas eu acho que isso aos poucos vai se resolver com essa nova incorporação. E aí a questão também que a judicialização nem sempre é tão benéfica, ela pode ter um lado perverso, porque a gente muitas vezes pula a fila, né? O orçamento do SUS, ele é limitado, né? A gente sabe que há um encolhimento, as verbas para a saúde cada vez menores, para uma população crescente, inclusive muita gente que sai dos planos de saúde porque não consegue arcar com as mensalidades e que acaba indo para o SUS. Então, é mais gente no SUS com menos recursos vindo do governo. Então, a gente precisa ver que a judicialização nem sempre ela vai ter apenas o lado benéfico, né? Ela vai sempre permitir um acesso maior para quem tem mais poder, mais acesso à justiça e, finalmente, mais condições econômicas. Eu acho que, para finalizar, a gente veio aí na dermatite atópica um grande avanço. Eu acho que nós temos realmente, como foi mostrado desde o início da apresentação, muitos tratamentos, muitas aprovações, mas é preciso engajamento dos pacientes e dos médicos. A gente tem estratégias hoje de autorização por liberalidade, mas já temos autorização no rol para um grupo específico de paciente, mas quando necessário, usar os mecanismos extrajudiciais. E no SUS a gente tem urgência aí da criação de um PCDT, o Protocolo Clínico de Diretriz Terapêutica para a dermatite atópica, que até o momento não existe. Queria agradecer o convite, agradecer a todos os participantes que estão aqui presentes, e deixo também eu dispor meu e-mail para qualquer necessidade. Obrigado. Obrigado, Gleison. E
parabéns pela apresentação. Eu acho que foi assim, bem esclarecedora sobre vários pontos aí que eu desconhecia, por exemplo, da plataforma que a gente mesmo, como consumidor, pode entrar lá e solicitar, né, ou pelo menos apresentar essa necessidade de incorporação de certos medicamentos. Então, antes do Henrique falar alguma pergunta, só queria perguntar para o Paulo sobre como está a situação do Dupilumab, por exemplo, pelo SUS, que você falou que está esperando o PCDT, né? Está. Agora teve pedido de incorporação da ciclosporina, que foi uma demanda interna do Ministério. Aquilo que o Gleison falou, né? Muitas vezes a gente usava CID de psoríase para conseguir a ciclosporina. Aqui no Rio, eu tenho a vantagem do Estado pagar a ciclosporina para dermatite atópica, então a gente consegue ter um certo número. Porque o Ministério não conhece a doença. Para ele, essa doença não existe até hoje. Então, houve uma demanda para incluir a ciclosporina de dentro do Ministério, até como uma forma de ver essa doença e ter ideia do número dos pacientes. Então, foi aprovado a incorporação, está para sair o PCDT, que provavelmente deve ser só a ciclosporina. Eu não sei como é que vai ficar isso. Isso ainda não está público. Teve uma reunião semana passada, que foi justamente para discutir isso, e deve partir para a consulta pública muito em breve. Isso é algo que a gente já tem que ficar atento. De qualquer forma, qualquer PCDT que sai agora é importantíssimo para a gente poder aparecer para o Ministério, para esses doentes poderem ser conhecidos pelo Ministério. Então, se vai entrar a ciclosporina, se vai entrar do Dupilumab, se vai entrar os inibidores de JAK, é o menos importante nesse momento. Mas aí, assim, a gente tem um momento da consulta pública para realmente participar e, de repente, se não forem incluídas essas novas tecnologias, a gente pedir a inclusão delas. É uma forma da gente pressionar o governo. Tá? Então, provavelmente, deve estar saindo um PCDT agora, mas deve haver uma revisão em breve. Tá. Esse PCDT, então, é Esse PCDT é a inclusão da essencial. ciclosporina. É isso que é o objetivo dele. Tá? Certo. Até mesmo, uma coisa que o Gleison falou, de usar a ciclosporina antes. A gente também tem que pesar que a ciclosporina para criança a gente usa, mas não está em bula. Então a gente tem que tomar alguns cuidados, tipo metrixato. A gente usa, mas também não está em bula para tratamento de dermatite atópica. Então são coisas que a gente tem experiência, sabe que funcionam, sabe que são seguras, mas isso que o governo tem um peso também. Então, Henrique, você poderia fazer as perguntas que as pessoas... Sim. Bom, pergunta específica em relação ao Dupilumab, uma pergunta foi qual o custo, e outra é se é indicado somente para casos graves da doença. Mário, quer responder? Deixa eu ver aqui. É sobre as ciclosporinas. Sobre o Dupilumab. Dupilumab. Não, Dupilumab, entendi ciclosporina. O custo é entrar no Google, colocar lá, vai sair vários, por volta de R$8.500, R$9.000 por aí por mês. Né? Eu não tenho certeza, mas é aquela coisa. E a indicação é de moderado a grave, mas a gente acaba usando mais no grave, que já é difícil obter. Se você começar a usar também nos moderados, é que vai ser mais complicado. Mas na literatura se usa do moderado para o grave. Aí tem aquelas classificações, alguém também perguntou aí, eu já respondi pelo chat mesmo, sobre como a gente diferencia um moderado de um grave e tal, são esses scores, o Gleison citou aí, de gravidade. Eu queria só ler uma coisinha aqui, Takauka, se você me permitir, que é bem pertinente ao que o Gleison e o Paulo falaram. Existe uma lei que tem uma série de entraves que os advogados viram, mas é a Lei 14.454, de 21 de setembro de 22, que é recente, que é sobre o rol da ANS. Aí no artigo 10º, parágrafo 2º, eu vou só ler antes nos preâmbulos e tal,
O rol de procedimentos e eventos de saúde suplementar atualizado para a ANS, a cada incorporação constitui a referência tal. Aí o parágrafo 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol, referido no parágrafo 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de saúde, desde que exista a comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Cooperação e Tecnologias, a CONITEC, ou exista a recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também por seus pares nacionais. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, existe uma determinação. O problema é se fazer cumprir, que mesmo que fora do rol, cumprindo estas exigências, o plano deveria cobrir, mas não é uma situação simples. Eu queria só perguntar para o Cleison, aproveitar que a gente não consegue, perguntar só para o Cleison a história de comprar carências. Você falou das carências, mas existe a possibilidade do cara comprar carências, não? E aí cairia. Por exemplo, tem muito acontecido isso, né? O paciente chega no final do ano e o plano está começando a ficar muito caro, tem aqueles reajustes. Aí ele tem ali um corretor que oferece um plano mais barato. Então, se não for feito esse processo, né, de migração com a portabilidade, então a carência acaba não sendo comprada. E aí ele passa a ter ali a cobertura parcial temporária, se foi declarado que a doença é pré-existente. Agora, se houve a portabilidade correta, com a informação da doença pré-existente e a portabilidade, aí não tem nenhuma necessidade de cumprimento de cobertura parcial temporária. Mas isso é muito comum e o paciente, quando vai trocar de plano de saúde, precisa estar informando isso. Do contrário, a gente fica de mãos atadas. Obrigado. E, Mário, É o que eu recomendo para os complementando aí que pacientes. você falou a respeito dessa lei, é que assim, existe uma tendência a se formar uma agência única de avaliação de tecnologia, tanto do SUS quanto para a ANS. Assim, a princípio não tem sentido, a saúde é igual, se é privada ou pública, teoricamente o interesse é o mesmo, é o bem do paciente. Então existe uma tendência a isso. Já existe uma emenda em que coloca que medicamentos aprovados no SUS pela Conitec, eles automaticamente são incorporados no rol. Tá? Isso daí tem só que tomar cuidado, vamos supor, se aprovar inibidor de JAK para dermatite atópica na Conitec, o plano de saúde não é obrigado, porque existe uma lei superior que diz que medicação domiciliar não é coberta pelo plano. Então, comprimido e oral, em geral, nenhuma é coberto, exceto os oncológicos orais. Mas isso daí é uma classe especial, houve todo um estudo farmacoeconômico especial que pode ser até que aconteça com os inibidores de JAK, tá? Tanto para dermatite atópica, como para artrite reumatoide, como para reumatologia. E existe um adendo. Se eu tiver indicação de usar o dupilumab, tiver esgotado, vamos supor, pegar aqui o dupilumab, mas qualquer medicação, eu tiver esgotado as alternativas disponíveis, eu posso pedir para o plano. E o plano ele é obrigado a cobrir caso haja ou incorporação pela Conitec, né, o sistema público, ou que tenha alguma agência reconhecida. Então, o FDA, que é americana, o EMA, que é a europeia, o NICE, que é do Reino Unido, já tenha avaliado e tenha considerado isso custo efetivo e tenha sido incorporado lá. Então, é uma brecha na lei que pode acontecer. Então, eles são obrigados a cobrir. Mas eu tenho que, assim, provar que ele falhou a tudo que está disponível. Entendi. Tá? Obrigado. Henrique, outras perguntas? Sim, uma pergunta em relação aos novos medicamentos, se há alguma ideia em relação a liberar o prazo, como está o processo de liberação para o uso desses novos medicamentos. E aproveitando já uma outra pergunta, em relação ao dupilumab, se há em relação a quem já usa, se tem uma pesquisa de tempo de tratamento, se ainda se consegue ter tempo contínuo, indeterminado, se há uma ideia de quanto tempo deve ser utilizado.
Em relação ao tempo de tratamento, ninguém vai responder que ainda não sabemos. A gente ainda tem pacientes que pararam, tem pacientes que continuam, e na literatura tem de uso contínuo até. Tem um estudo publicado já com 4 anos, e eu sei que isso está correndo até 5 anos, deve sair também em breve. Mas não tem como na urticária espontânea, que o Cleison falou, que a gente vai usar de 1 a 3 anos. Mas com relação do Prilumab, que eu saiba, não tem um tempo limite assim. Né? Não tem rebote, mas não tem um limite. A outra pergunta, acho que o Paulo pode ajudar mais aí, o Cleison. Como é que foi a pergunta, Henrique? Desculpa. Em relação aos Primeira novos parte. medicamentos, como é que está a situação, se a liberação está próxima, ou se ainda vai demorar para serem liberados? O tempo para ser liberado os novos. Aí. Os novos, bom, aí vai ter que ter toda uma avaliação da Conitec, tá? Para ver aqueles estudos que eu falei, de impacto orçamentário, de avaliação econômica, e aí sim vai ser visto o que vai ser incorporado ou não. Pode ser que incorpore tudo, pode ser que incorpore uma medicação só, pode ser que incorpore 2, isso vai depender desses cálculos, tá? A princípio, isso na Conitec. Na ANS, né, na saúde suplementar, no privado, o Dupilumab já está para adulto. Eu sei que já existe um movimento para tentar a incorporação para criança também. Já existe um movimento. E, assim, as medicações orais, foi o que eu falei, o plano de saúde não é obrigado a pagar. Só que, dependendo da doença, tipo para oncologia, você fazer a medicação oral sai mais barato e com resultados melhores do que a medicação injetável. Então, eles abriram exceção para oncológico oral justamente por causa disso. Eu gasto menos e trato melhor, então vale a pena eu pagar. Tá? Mas isso daí é uma exceção à regra. Então, assim, a gente vai ter que ver como é que vai ficar os inibidores de JAK, né, as indicações orais. Para artrite, eu sei que alguns planos estão pagando por liberalidade, estão preferindo pagar a medicação oral, mesmo não sendo obrigados, porque consegue uma economia de outro jeito. O baricitinib está na Conitec para artrite reumatoide. Tá, não. Bari, tá. o Bari OPA, tá. o TOFA estão para artrite, estão. Para artrite. Mas aí ainda não entrou, não foi feito estudo para dermatostatório. Por isso Paulo, que eu digo, é importante, eu quero nesse te fazer momento... uma pergunta, Paulo. Só te Pode fazer falar. uma pergunta. Uma paciente advogada e usuária do Prilumab e tudo, ela me explicou que aquela coisa, acesso à saúde é dever do Estado, está na Constituição, mas que a partir do momento que você paga um plano de saúde, o Estado transfere isso para o plano de saúde. E o Estado pode até cobrar do plano de saúde no Hospital Padre Bento, a gente já cobrou de paciente internado que tinha plano. Como que está isso aí? Qual que é a realidade disso? A lei é essa. Se eu pago um plano de saúde e eu utilizo qualquer coisa do SUS, o SUS pode cobrar do plano de saúde. Tá? Isso acontece, tem alguns pontos que acontecem, mas ainda não é um negócio que está não é automático. 100%. Não está 100% ainda. Antigamente acontecia de tipo, a gente sabe que a negociação do governo para o público, como é um número muito grande, consegue preços muito baixos, muito abaixo do mercado. Sim. Antes, a cobrança era pelo valor que o governo pagava. Então, assim, para o plano de saúde era cômodo, porque ele não pagava, mandava para o SUS, e o SUS mandava uma conta menor do que ele pagava. Atualmente, não, é cobrado pelo preço máximo do consumidor. Então, Certo. ou seja, aí sai mais caro. Então, por isso que é para tentar equilibrar. Tá? É aquilo que eu falei, o fato de eu ter plano de saúde não significa que eu perdi direito ao SUS. Mas o SUS tem direito a cobrar o plano de saúde. A colocação não é essa, exatamente. Isso. Obrigado, ótimo. Nada. Henrique, mais perguntas? Deixa eu ver. Henrique, mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Senão a gente... Não, desculpa, teve um problema com o computador aqui. Sim, tem uma pergunta em relação a esses novos medicamentos orais injetáveis, se eles são equivalentes em termos de resultados e efeitos colaterais, ou se há diferenças entre eles. E uma pergunta geral aqui, não é sobre
esses medicamentos, mas se é um caso, uma pergunta interessante, porque a pergunta é se há dermatite sem prurido. Eu desconheço. Sobre a questão da eficácia, por experiência, eu posso dizer que são parecidos, talvez um pouco mais, um pouco menos. Efeitos colaterais são diferentes. Uma droga, um injetável do Dupilumab tem problema da conjuntivite, alguns com queixas musculares, o eritema facial, os inibidores de JAK têm outros problemas, uma anemia, outras alterações assim, mas são menos efeitos colaterais do que as drogas tradicionais, não sei a opinião do Paulo e do Gleison. São perfis diferentes, eu acho que em termos de eficácia, todas são bem eficazes, semelhantes. E assim, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, com uma medicação, com outras, mas é mais ou menos isso que você falou. A questão do prurido, você concorda, né? Atópico coça, Não, né? até por definição, né? Se você for olhar, É o critério prurido faz diagnóstico parte, é maior, um né? critério Então não vai diagnóstico ter esse maior. prurido. Tem que coçar. Pouco, muito, médio, mas coça. Eu acho que é o único Geral, sintoma muito. que é essencial, né? Se ele não está Exatamente. se o prurido A não vai ter. critério dermatite atópica maior. sem prurido. Não tem jeito. Não é dermatite atópica, não. Esse é um ponto até importante, que é o diagnóstico, como estamos contando esse caso de hoje, que a gente estava discutindo, que de uma pessoa que não tinha dermatite atópica e estava tomando um medicamento desses novos, como sendo dermatite atópica. Então, a gente não pode realmente sair correndo e sair um medicamento novo, vamos todo mundo tomar, vamos lutar, eu quero tomar. Existe eu acho que todas essas etapas aí que foram explicadas, né, foram expostas aqui pelos apresentadores, acho que é muito importante. Por que que elas existem, né? Por que que essas etapas existem? Por que que é importante passar por vários... talvez, não sei, eu acho que existe um exagero em algumas etapas, mas Pode eu acho acontecer, que sim. quando a gente está lidando com uma doença, com esses medicamentos que são, até pelo custo deles, né, a gente tem que ter um critério maior mesmo. Acho que o Gleison quer fazer uma pergunta, né? Não, a Levantou. observação sobre esse ponto, né? Às vezes o paciente com dermatite atópica, ele leva exames para a gente, para ver se a gente ratifica um diagnóstico prévio, como se o exame fosse dar o diagnóstico, né? A gente não dá o diagnóstico por exame, né? Então, a anamnese, ali, informação do prurido, o histórico da família, quando começou, a característica da pele, como que as observações acontecem, que vai levar a gente a fazer o diagnóstico, né? A gente tem os critérios maiores e menores que a gente usa, né? Então, é mais na conversa e no exame físico do que no exame laboratorial, mas muitas vezes eles vêm com esse discurso, olha, eu mudei de médico porque o médico nem olhou meus exames e ele me deu o diagnóstico de dermatite atópica, não fez uma biópsia, né? Isso não está no critério, né? Não entra, né? Talvez uma eosinofilia entre como critério, mas é o critério menor, mínimo, dentre os 21, né? Então, muito pouco impacto dos exames, eu acho que depois do diagnóstico bem feito, aí sim a gente vai falar de tratamentos. E outro problema que eu acho também que é comum na prática é que a gente está falando de tratamentos avançados, mas uma boa parte dos pacientes sequer fez os tratamentos básicos. Quando a gente pergunta para o paciente Sim. com dermatite grave, uma minoria usou metotrexato, que é um medicamento de baixíssimo custo. Fototerapia, a gente até entende que nem todas as cidades têm fototerapia, que não há acesso realmente em todos os lugares do Brasil, mas o metotrexato para um paciente com DA moderada a grave, por que não foi usado, né? Então, tem muito ainda espaço para a gente melhorar, e por isso a importância de eventos como esse, para que as pessoas conheçam que existem arsenais, mesmo os mais simples existem e são subutilizados. Muito bem colocado, E Gleison. muitas vezes No a Hospital Padre gente... Bento, sim, no Hospital Padre Bento a gente tem um ambulatório de dermatite moderada a grave e aí sempre existe esse protocolo. O cara passou pela fototerapia, uns tomaram metexato, ciclosporina. Às vezes no mesmo dia já aconteceu da gente pegar paciente que está bem com metexato, outro que está bem com ciclosporina, outros que não estão, e aí vem um que está tomando um biológico, um inibidor de JAK, também bem. Então a gente não pode esquecer que temos que tentar também partir do mais simples para o mais complicado atual. Não podemos partir para a medicação mais recente e logo de cara. A gente ainda tem lugar para as medicações tradicionais, como eu falei. E uma Obrigado, Cleiton, boa muito bom. parte, talvez a grande parte dos pacientes, a gente consiga controlar com as Sim, medicações sim, antigas, mais exato, baratas, exato.
com educação, com hidratação, com cuidados de Hidratação. banho. Exato. Aquela coisa, trabalho meio de formiguinha, mas que tem um resultado muito bom. E assim, eu não gosto de usar o dupilumab em pacientes graves, não é grave. Eu acho que é muito mais na falha o tratamento tradicional do que a gravidade em si. Eu posso ter pacientes muito graves que controlam muito bem com a terapia ou com metrixato Sim. durante anos. E o outro que não é tão grave, eu não consigo controlar e eu acabo tendo que lançar a mão de uma medicação mais nova. Acho que Aí é critério mesmo. consenso para a gente. E uma coisa que Sim. tem feito muita diferença no ambulatório, a gente dá todo um apoio psicológico, tem a Cleide que faz um grupo de apoio, nós temos um fisioterapeuta que faz técnicas de relaxamento, reiki e tal. Isso também, muitas vezes, é o que está faltando. É muito questão, vocês veem aí, de conflito familiar, de problemas pessoais, ansiedade, depressão e tal. Então, é um conjunto de coisas. Não vai ter, olha, você faça isso, ponto, tchau. Tem muita coisa para se fazer, né? Então, não podemos esquecer disso tudo. E muitas vezes, se você lançar a mão de uma medicação cara dessa, sem esses cuidados, é jogar dinheiro fora. Porque muitas vezes o paciente não vai Estudos melhorar mostram. Exatamente. Se eu não Saiu tiver um estudo cuidado recente. básico... Saiu um estudo recente do lebrikizumab, que eu até esqueci de citar, é uma outra droga aí. Ele, como monoterapia isolado, 30% de melhora. Sem mais nada, quer dizer, você tem que fazer um conjunto de coisas. 38%, alguma coisa assim. Foi monoterapia, quer dizer, não dá, você tem que fazer mais coisas. Pegando esse gancho de vocês, então, que nós estamos chegando aqui no final, a gente poderia continuar aqui a nossa discussão. Se Deus quiser, a gente pode fazer uma outra dessa sessão, mas queria agradecer vocês, Gleison, Mário, Paulo, por estarem aqui, né, falando sobre esse assunto que acho que ajudou bastante gente, me ajudou também para esclarecer vários pontos. E eu queria só, pegando o gancho que eu já tinha preparado aqui um slide para falar justamente sobre isso, deixa eu ver só, que são os determinantes sociais da saúde. Não sei se vocês estão vendo. Sim. Que é esse conceito, acho que é uma coisa já antiga, mas eu acho que a gente acaba esquecendo que o sistema de saúde, algumas vezes a gente pensa que para tratar uma doença a gente só precisa do remédio, né, e ficar no sistema de saúde que vai resolver todo o nosso problema, mas na verdade existem todos esses outros fatores, que são os fatores socioeconômicos, a educação, o apoio familiar, a segurança, salário, o meio ambiente onde a gente vive. Em dermatite atópica a gente fala muito, né, sobre essa parte ambiental, que a gente deve controlar o ambiente coisas básicas, né, de um ambiente sem muita poeira, né, e todas aquelas orientações básicas que nós damos, os hábitos que a gente pode ajudar muito também a melhorar a nossa saúde, o sono, a alimentação saudável, exercício. Então, e vocês estão vendo lá 20% do sistema de saúde. Então, existe toda essa outra área que a gente pode ajudar para melhorar a nossa saúde, não ficar dependendo. Os remédios, com certeza, são importantes, mas não são a solução de tudo, né? Acho que pegando o que vocês falaram no final. E agradecer nossos palestrantes de novo, a ADA que realizou essa live, a gente já está há 25 anos nessa área de dermatite, então a gente já está trabalhando bem antes dessas medicações novas, né? E vimos pacientes melhorarem com todas essas, como falei, a medicação é importante, mas existem outras coisas que a gente não pode esquecer. E agradecer dois patrocinadores que nos ajudaram aqui na live, que é a MS e a Sanofi, que também nos deram toda a liberdade de falar tudo que a gente tinha que ter falado, né, sem nenhuma influência, aqui a gente não tá fazendo propaganda, simplesmente é para esclarecer os médicos e os pacientes do que dessa área de acessibilidade aos tratamentos sistêmicos. Então, pessoal, era isso. Convidar vocês para outras lives que tiverem aí no futuro, a gente vai fazer propaganda, porque já os convidados aqui estão convidados para outras
Obrigado. E, Nós que novamente, agradecemos, Roberto. Tempo. Nós que agradecemos. Obrigado, abraço a todos. E agradeço aos ouvintes aí que aguentaram até essa hora aí. Para os que vão jantar, bom jantar. E para os que já jantaram, boa noite, pessoal. Até mais, até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.